Oi, Pro. Oi, Davi. Tudo bom? Uhum, Tudo jóia? uhum. A gente vai Muito fazer o frio quê? por aí? Uhum. Só daqui tá ruinzinho. Só daqui. Tá o quê? Ruinzinho. Você tá ruim? Não, o sol daqui tá ruim. Ah, o sol tá aí, tá ruim? Oi, Oi, Pra. Fernanda. Ué, por que tu... Oi, Esther. A gente só vai ver história hoje? Hoje é história e geografia. Oi, Maria Geografia Isabel. Oi, desapareceu Jean. da semana. Oi, Grazi. Geografia desapareceu da semana, Pro. Ah, não, eles vão. É que a professora Lia teve que regravar a aula. Hoje à tarde vai estar lá disponível, tá? Então até agora a gente só vai corrigir história. Não, eu faço a quarta semana, não faço a quinta. Saiu da quarta semana, Davi. Ô, A professora, professora já tinha falado isso muitas vezes. Oi, Davi, Esther. tá? Você pode fazer um teste. Que esse hoje as pessoas vão diabetes. Tá cortando muito, Esther. Fala de novo. Perguntar se você puder hoje testar os participantes ficarem com o chat aberto. Se começar a conversar, você para. Então, é bem fácil. Eu prefiro deixar os que vocês deixem o som aberto mesmo. Ah, Oi, começou. Então, Oi. eu tô falando para você testar o chat, para ver se as pessoas não conversam, entendeu? Ah, o chat. Mas o chat não é por causa de vocês também. É para evitar que outras pessoas entrem. oi, Pro. E as outras pessoas não é mãe, não, que eu tô falando, tá? É alunos de outra turma, de outro horário. Aí, se eles enviarem alguma mensagem, só eu acabo vendo. Mas a professora do outro horário, ela como que estava também? O professor doutorário é assim, a nossa sala, a sala 8, ela é usada de manhã por outra turma. E o link é o mesmo, acaba o acesso é o mesmo. Eles pode acabar entrando, entendeu? Então, você faz assim, ó. Na nossa aula, você faz um teste hoje. Aí, quando acabar a aula, você desliga o chat. Aí não O problema é se entrarem no chat, né? E colocarem. Tanto é que é por isso que eu não quero que entre ninguém sem nome, mais sem o nome, renomeado, tem que entrar com o próprio nome. É para toda a segurança nossa mesmo. Então, Oi, Laura, Júlio, oi, Henrique, oi, Oi, Bia. Pro. Oi, Léo, cadê o Léo que eu vi ele aqui? Nossa, só que você Oi, começar a ficar eu só tinha na visto o quarta-feira, Léo. Por que você não veio no reforço hoje, Léo? Bruno. Não. E aí, você hoje, se as pessoas. Maria Isabel, deu certo no celular da sua mãe? Eu tô aqui, Júlia. Eu sei. Professora, Oi. você vê assim mesmo, né? Pega que panda gigante, Júlia! Panda! É aquele panda do urso sem Eu não ouvi, Esther, que você falou. Então, aí você sai o chat Então, mas eu não vou abrir chat, não, só para mim o chat. Porque é para evitar mesmo tudo isso. Porque... Tudo bem? Tudo bom. Por que você não veio na aula hoje, Léo? Esqueci. Ah, esqueceu? Eu tô acordando muito tarde. Tá bom. Teve alunos que foram. Tudo bem com vocês? Tudo comigo tá. Muito frio por aí? Sim. Tá chuviscando aí? Porque cadê os meninos? O meu só tá chuviscando. Ah, Até agora não deu. Ali, ó, a janela. Não tá tanto frio, né? Mas não tá muito frio, mas vai esfriar. Pode ter certeza. tô Eu de com frio, shorts tô e indo. camiseta.
Tô de shorts e minha camiseta. Nossa, Prepara pra quanto congelar. calor. Ô, Léo, eu tô de jaqueta, blusa de frio e boletom. Cadê o Caio que não entrou ainda? Quem não entrou? Deixa eu ver. Eu só tô com uma Matheus, quem não entrou também foi o Vitor ainda, né? Ô, Pro. Oi. Nossa, eu Ah, tá. É só pra ver se você tava me escutando. Tô escutando sim, Bia. Ah, tá. Então tá. Tô escutando. Então tá aí faltando o Caio, o Vitor, cadê eles? Estão jogando videogame ainda? Oi, Isabela, tudo bom? Tá entrando agora? Provavelmente. Eu até podia ver, mas meu vídeo. Aí eu teria que colocar, porque o PS4, quando você entra em outro jogo, demora muito pra você entrar no outro. Aí, como eu tava jogando outro jogo, não dá pra eu saber se eles estão no Fortnite ainda. Ah, sei. Só dá pra saber se o Vitor, né? Que eu não tenho o Caio de amigo no Fortnite. Oi, Henrique, você viu que eu mandei uma Bruno. mensagem pra você? Cadê ele? Sumiu. Ô, Bruno, você sabia que se você Eu segurar mandei lá pra você. se você segurar o botão PS, você consegue ver amigo, você consegue ver tudo. Aí você vê aí, tá? Minha mensagem. Então, gente, só falando. A aula de geografia saiu de lá da quinta semana porque ela travou, ela não rodava mais, e aí a professora Lia teve que regravar ela. Ela foi de manhã, regravou a aula, e hoje à tarde ela já vai estar lá novamente no portal, tá? Lá na plataforma, pode acessar que ela vai estar lá, tá bom? Então, sem Ô, erro. professora, a Oi. prova do livro é... Qual que é o nome do livro? Vida de cachorro. Vida de um cachorro. Eu já fiz a prova. Nossa, é ela muito já- legal o livro. Muito. Ele também tá. Ele é muito legal esse livro mesmo. Eu gosto bastante dele. O Titus 4 também é bem legal. É, Titus 50 é Bruno, legal. já fiz a prova. Eu fiz hoje atividade Avaliativa, né? Avaliativa tá bem fácil também. Preciso pegar o livro agora? Professora, quando Não começou vamos o fazer ano... a avaliativa. Nós vamos fazer a apostila de história, tá? Pegando a apostila de história na página 22. Professora, eu gosto muito de Titus 4. Ah, muito legal, né? Eu também gostei dessa história. Muito bom. Qual a parte que você mais gostou? Ah, então a parte que o sol fala aquele negócio pra ele. Ah, bem legal. Ô, Pro. Nossa, eu já vi todas. Que página que é? Que eu não entendi. 222 de Ah, história. tá. Obrigada. Eu vou começar com história primeiro. No nosso horário está marcando geografia, mas eu começo com história para depois com a geografia. O conteúdo não tem muito conteúdo hoje, então dá para a gente terminar em uma hora e pouquinho, a gente termina as duas aulas, tá? Aí vocês têm tempo de sobra. Eu quero postar as notas hoje na Agenda Edu. Na Agenda Edu, não, no Galileu, tá? Eu vou vou fechar as notas e vou postar, que eu não fechei ainda. Ô, professora, 222 é de geografia, não é? É verdade. Ai, nossa, eu tô doida. É verdade, Pro. Até minha mãe falou. 159 de história, isso. É que ela abriu aqui, ó, minha apostila já abriu. 159 de história, tá? Então, vamos lá, começando, vai falar sobre ampliação de saberes, sobre o que... Na verdade, ela é uma continuação da aula da semana passada, né? Que ela vai falar também dos sítios arqueológicos, dos achados arqueológicos que tem no Brasil, certo? Dos homens pré-históricos que viveram aqui nas cavernas, na nossa região, os primeiros que chegaram aqui. Então, não tem Caio, não tem Vitor também hoje, né? Deixa eu botar aqui, não tem Vitor, não tem Caio. Eu acho que é só isso. O resto tá todo mundo aí, eu acredito. Depois, ontem eu acabei esquecendo de dar uma corrigida nos exercícios que mais teve erro de português da quarta semana. Mas eu esqueci de pegar também a minha folha. Na quinta-feira, na aula de matemática, eu passo para vocês, tá? Que eu esqueci de pegar minha anotação aqui. Bruno, é melhor fazer uma chamada para você ter certeza de que o resto de todo mundo tá aqui? Ah, eu dando uma olhada assim, dá para mais ou menos por cima, dá para ver.
O Vitor não, o Alfredo, o Nicolas e o Matheus nunca entram mesmo, né? Aí hoje não tem o Caio, não tem o Vitor, porque o Vitor fala tanto, senão ele tava porque ele gosta de falar, né? Então, É porque o Nicolas, ele não consegue acessar, ele fica falando assim. Aí ele vê as aulas depois no muro gravado. Eu vou mandar o importante link pra ele assistir. que minha. Ó, vou mandar o link pra ele que minha mãe mandou pra mim. Ô, Só ele tem professor, que mudar o nome. ô, Só isso. professor, Eu ensino Oi. pra ele. é obrigatório essas lives que a gente que tá fazendo com você agora, essas coisas? É muito importante assistir as lives. Seria bem legal, porque as lives é uma continuação. A gente tirar dúvida por quê? Não tá na sala para É fazer. porque é que eu não tenho muita dúvida, sabe? Eu queria saber isso, porque eu não tenho muita dúvida. Então. Eu esqueci. É porque eu esqueci de enviar de história. Tá. O interessante é a gente fazer obrigatório, porque seria uma continuação, né? Da Mas nossa aula. perde ponto, Pro? A perder ponto assim não perde tanto, né? Porque Mas senão eu não fazeria, porque aí eu tomaria mais conta dos outros estudos que eu tinha que fazer. Sei. Aí eu queria saber se era obrigatório. Obrigatório não é, né? Mas é legal, a gente se encontra, a gente conversa, bate papo, dá umas risadas, fica bravo também, né? E a gente já fica no ritmo para quando voltar na sala de aula. Eu queria saber porque senão eu prestaria mais atenção nos outros estudos. Prefiro dormir. Certo. Então, aqui nós vamos começar ampliação de saberes na página 159. Tá lá, observe a imagem a seguir e leia as legendas, né? Então, tá lá, paredão com pinturas rupestres do sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso. Nossa, não consigo ler, muito pequeno. No Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil. Neste sítio foram encontrados artefatos dificilmente ficam preservados, como cordas, sandálias de palha, que se desmancham com a umidade. Uma vez que não chove no lugar, essa matéria foram preservadas. Fala. Oi, Vitor. Cheguei agora na live. De história, né? História. Então, aqui nós vamos aprender sobre os sítios arqueológicos, sobre os achados arqueológicos que são encontrados no Brasil, certo? E quando a gente fala aqui, ele está falando do sítio arqueológico de Santa Helena, lá na região de Mato Grosso. Mato Grosso, essa região aqui, ó. Vocês não lembram lá? Tem o Mato Grosso do Sul. Então, nós temos o Mato Grosso ali, onde na região do Pantanal, tudo. Santa Helena. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Santa Helena, as pinturas rupestres. Ele vem sendo pesquisado, esse sítio arqueológico, desde 1984, por arqueólogos da Universidade de São Paulo, né, da USP, né, e do Museu Nacional de História Natural de Paris. Então, eles vêm desde essa época pesquisando, encontrando os achados. É considerado o terceiro mais antigo das Américas. Quando a gente pensa em América do Norte, América Central e América do Sul, ele é o terceiro mais antigo, com 27 mil anos aproximadamente. Então, esse sítio arqueológico data... Vitor entrou. Oi? Vitor entrou. Eu vi. Ele data de mais ou menos... Não está na página, estou apresentando, a página 159 de história. Então, o sítio arqueológico de Santa Helena. Foram encontrados nesse sítio mais de 1000 pinturas rupestres, que são essas daqui, ó. Que eram as pinturas rupestres? Eles representavam o dia a dia que acontecia na sua aldeia, no lugar que eles viviam ali. 800 fragmentos de preguiças gigantes, resto de fogueiras e mais de 25 mil artefatos que comprovam a presença humana. Então, é um sítio arqueológico muito rico, riquíssimo. Olha aqui, as pinturas rupestres. Não dá para ver. Como nós vimos lá semana passada, eles usavam
Tingimento de fruta. Usavam raiz, frutas, misturado com sangue, com carvão, sangue de animais, para fazer o desenho na parede, representando o seu dia a dia, o que acontecia lá. Aqui, ó, quando fala que encontraram mais de 25 mil artefatos que comprovam a presença humana, fragmentos de fogueira, talvez seja um fragmento de fogueira, alguma coisa que comprove a presença do homem aí, do homem pré-histórico, nessa época. Eles são do período da Pedra Lascada também, né? Não precisa nem a gente, só olhando aqui, já ver. Nossa, eu coloquei 2 iguais, eu acho que eu estou meio doida. Ó, 2 iguais. O primeiro, o terceiro e o quarto. Então, aqui nós estamos aprendendo um pouco sobre o sítio arqueológico de Santa Helena. Gente, quando fala que ele é o terceiro maior, mais antigo das Américas, então, datando de 27 mil anos aproximadamente, é antigo. Então, quer dizer que faz muito tempo que os homens chegaram na nossa região, chegaram no nosso país, os homens pré-históricos. Como nós aprendemos na aula passada, também nas aulas passadas, eles não chegaram todos de uma vez. Eles acabaram chegando em épocas diferentes, certo? No próximo que nós vamos ver é a Serra da Capivara. Também eles faziam suas pinturas rupestres, representando o dia a dia da caverna, o que acontecia. A apostila fala aqui, né, daqui a pouco, né, a pintura da rupestre, o parque passou a fazer parte da lista do Patrimônio Cultural Mundial. A Serra da Capivara, ela é considerado o Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Olha a importância que tem. E a Serra da Capivara, ele fica situado no estado Piauí, no estado do Piauí também. O sítio da Santa Helena fica em Mato Grosso. Já, se nós formos olhar aqui, o Serra da Capivara fica aqui, ó. O PI é o Piauí. Então, ele é localizado nessa região aqui. De acordo lá com as teorias que o homem foi chegando, vieram pelos onde deságua o rio Amazônia, outros vieram pelos rios, navegando pelos rios, outros vieram para essa região aqui, desceram, subindo a Mata Atlântica. Então, eles são situados aí nessa região, a Serra da Capivara. Algumas pinturas rupestres dessa época, oi? Mas ainda não existe mais nômades, né? Nômades? Nômades hoje em dia não existe mais. Agora nós somos sedentários, que nós fixamos residência. Eles eram nômades, eles moravam perto da região, de certo... Se você pensar por um ponto, os youtubers nunca ficam numa casa, eles sempre vão se mudando ao longo do mês. Então, ainda existe... Nada a ver. Ah, legal! Não sabia disso, Bruno. Muito É verdade. Às vezes eu vejo um monte de youtuber que fica se mudando, às vezes. Mas eles não se mudam, às vezes. Eles ficam meio na casa e depois se mudam. Leon e a Nilce. Eles ficam um pouquinho tempo. Não, o Leon e a Nilce, eles estão com a casa instalada lá já. Eles ainda ficam no Canadá, mas eles só não mudaram de casa. Então, voltando aqui às nossas pinturas rupestres. Então, essas pinturas datam de 25 mil anos atrás. É um pouquinho mais... Não é tão antiga como a pintura lá do sítio Santa Elisa, mas é bem antigo também. Era a forma de comunicação, a pintura rupestre era a forma de comunicação utilizada pelos grupos das pré-histórias. Eles pintavam cena da caça, de guerra, o que acontecia no seu cotidiano. Então, era isso que eles registravam na sua parede. E possui, lá na Serra da Capivara, das pesquisas que eu li, uns falam de 750 sítios, outros 1000 sítios arqueológicos, representando o que acontecia lá, contando um pouco da história do povo dos pré-históricos. Por que é importante a gente estudar a história? É através da história que nós compreendemos o nosso presente, o que acontece hoje em dia. Então, é importantíssimo isso, contar um pouco da história de como foi os primeiros habitantes do nosso país, da Terra, é muito importante. Aqui, ó, um grande animal também, aqui, olha,
desenhado na parede, registrado. Então, eles registravam as cenas do seu dia a dia que acontecia. Fala que eles habitavam sobre rochas, né? Sob cavernas. Aqui, a Serra da Capivara, ela lá no Piauí, ela já é um lugar turístico. Você pesquisar na internet, você encontra passeios para a Serra da Capivara. Por isso que tem essa estrutura aqui, tudo feita de madeira, para os turistas e conhecer o lugar, certo? Então, eles moravam, eles não faziam casas, eles eram nômades e eles não faziam casas, eles moravam em caverna. Quando fala sob rocha, estou vendo um rabisco na minha tela. Quando eles falam sobre rochas, eles moravam no que a natureza já tinha dado para eles lá, as rochas, as cavernas. Então, eles moravam nesses lugares. Aí nós vamos para o próximo desenho aqui embaixo, né? Que são os sambaquis. Deixa eu só ler isso daqui, o de baixo, essa parte aqui, olha. Abrigo sob rocha utilizado por grupos de caçadores. É o mesmo que está aí na foto. Coletores. Você está em alguma página? Eu estou na página 159. Eles eram caçadores e coletores desde pelo menos 12.400 anos atrás. Muito dessas rochas foram pintadas com imagens do cotidiano dessas pessoas. Oi? Rabiscando sua tela. Eu vi que estavam rabiscando. Como cenas de caça de animais que viviam na região. Faz parte do Parque Nacional da Serra da Capivara. Parque Nacional é um lugar bem grande, então aberto para visitação, para a pessoa conhecer. Aí nós vamos no sambaqui. Como a professora já disse, sambaqui, né? O próprio nome fala que sambaqui significa amontoados de conchas. Também esse daqui são sambaquis encontrados, né? Sambaqui significa montes de concha na língua tupi dos índios. Sambaquis são montes artificiais compostos por restos de conchas, de ossos e de outros elementos. Eu falei semana passada de moluscos, ele fala de mexilhões, de camarão, de lagosta. Então, seriam conchas, restos desses animais aqui. As pessoas do sambaqui viviam da pesca e da coleta de moluscos e descartavam as conchas de ossos no local. Porque eles sabem porque os pesquisadores deduzem, né, através dos vestígios, dos restos encontrados, que eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, de frutos do mar. Porque era isso que foi encontrado. Foi encontrada essa grande quantidade de conchas. Então, quer dizer o quê? Eles tiravam os frutos do mar, eles comiam e iam jogando as conchas amontoados. Então, isso que é o sambaquis. Tem mais aqui, ó. Se você vê, ela tá dentro da terra, ele tá como se estivesse grudado na rocha lá na terra. Então, isso são milhares de anos atrás que eles foram deixando aí. Então, eles eram provavelmente... Professor. Oi. É tipo uma pedrinha que você... Não, é tipo uma conchinha quando você tá na praia que você não consegue pegar, que ela tá presa na terra. Isso. Ano passado vocês não fizeram um fóssil? A gente fez. Então, é tipo um fóssil, porque acaba sendo tipo fica ali na pedra, na rocha. Então, são isso que são encontrados, os sambaquis são isso. Provavelmente, de acordo com os estudos, eles são daquele povo, né, os caçadores-coletores, que vieram para essa região aqui. Rabiscaram sua tela. Eu vi. Que eles vieram... A gente fez esse ano, não é? A gente não fez esse ano, do fóssil? Vocês fizeram... Não, mas a gente fez da escavação. Ano passado vocês fizeram com gesso, não foi? Não fizeram gesso? Sim, a gente fez com gesso. Fez com gesso. Nós fizemos escavações. Colocava uma folha e tirava, aí depois o gesso ficava pronto. Oi. Os sambaquis, na verdade, significam um monte de conchas, né? Um monte de conchas. E aqui, ó, gente, tem gente rabiscando minha tela. Por favor. Não dá para não ver ponto preto e ponto azul na tela. Não... Tudo bem que eu não enxergo muito bem, mas dá para ver, né? Ô, pessoal,
O sambaquis provavelmente foi daqueles povos que vieram aqui descendo, foram descendo, vieram aqui onde o rio Amazonas deságua e foram descendo por toda a costa do litoral brasileiro. Outro risco aqui, né? Então, esses são os sambaquis. Olha aqui, que amontoado de concha. Esse povo comia fruto do mar, hein? Pensa bem. Ele é um monte só de resto de conchas. Muita coisa. Ô, Pro, Oi. foi sábado, domingo, que eu assisti uma coisa lá, que o cara encontrou muitas conchas e ele falou assim, se tiver alguma coisa aqui, eu vou comer, tô nem aí, se for crua ou cozida. Ô, Fran, mas da onde vem todas essas conchas? Era mexilhão. Eles tiravam do mar, eles colhiam. Professora. Tô vendo gente desenhando na minha tela. Mas tudo Eles isso? retiravam, Lívia, do mar. Então, eles colhiam, porque eles eram pescadores, eles eram mergulhadores. Foi encontrado nesses sítios arqueológicos do Sambaquis, eles encontraram algumas ossadas humanas. Chegaram a encontrar os homens pré-históricos. E pelas pesquisas que foram feitas, eles tinham problemas no ouvido, né? Pelos ossos que eles encontraram dos crânios. Eles tinham doenças do ouvido. Então, eles levam a crer porque eles eram mergulhadores, por isso que eles tinham problemas no ouvido. Eles mergulhavam, não tinha aparelho para mergulhar, não tinha cilindro de oxigênio, nada. Eles eram ótimos nisso. Então por causa da pressão de lá de baixo, eles... Isso, então, foi isso que eu dei uma pesquisada e eu encontrei em alguns lugares falando sobre isso. Agora faz todo sentido. Pro, Isso. você falou que a Pro... Não, eu acabo esquecendo de falar com a Pro. Todo dia eu esqueço de falar com a Pro. Depois da todo live você dia. fala com ela. Ô, Pro, Gabi, saiu? Pro, no final da live eu vou te lembrar. Pro, no final Tá. da live eu vou falar. Professora de... Já não Então. vou isso aí. Pronto, aqui. E os Ô, povos Pro, eu do risquei samba... sem querer, mas foi sem querer, tá? É só que eu passei meu dedo aí e riscou. Tá. E os povos sambaquis, eles faziam foram encontrados os olitos, que são figuras gesmais esculpidas em pedra. E olha, que lindo. E dá para ver mesmo, olhando isso daí, ele parece um tubarão, né? Mas Então, não, eles tubarão. esculpidas, eles são encontrados em sambaquis ao longo de toda a costa brasileira. Alguns são tão bem feitos que é possível reconhecer o animal que ele pertence. Então, gente, tinha essa pergunta nos exercícios e teve gente que errou. O maior erro foi esse, né? Outro sambaqui feito de pedra polida. Aqui já não é pedra lascada mais, era pedra polida. E eu acho assim, olhando, né, ao meu ver, uma peça tão antiga, de mais de, sei lá, 10 mil anos atrás, ser tão perfeita assim, não tinha ferramentas para esculpir, eles esculpiam com pedra, com o que eles tinham, então tá tão bem feita. Então, os sambaquis. Quando a gente volta lá para a nossa apostila, aqui. Aí tem as perguntas lá, como a troca de ideias, né? Tá lá, falar. Por que os grupos humanos daquela época viviam em abrigos sob rocha e em cavernas? Por quê? Primeira coisa, eles eram nômades, né? Então, eles eram caçadores, coletores. Então, eles se abrigavam, eles não faziam suas casas, eles usavam o que a natureza tinha para oferecer. Então, eles faziam viviam nas cavernas. Por isso que em muitos lugares a gente escuta falar assim, homens das cavernas, né? Porque eles eram os homens pré-históricos que viviam nessa região, certo? Aí nós temos, o que você imagina que os... Ô, gente, eu estou escutando barulho. O que você imagina que os homens que fizeram as pinturas rupestres queriam expressar? Na verdade, eles queriam expressar o que acontecia no seu dia a dia lá na aldeia, na região, nas suas casas, nos seus abrigos. Então, eles faziam essa representação para isso, para contar um pouco do que acontecia dia a dia
Ah, será que eles tinham a intenção que futuramente outros povos tivessem outras e soubessem? Não se sabe, né? Eles queriam registrar. Nós não gostamos de desenhar? Quem nunca pegou um caderno e começou a desenhar uma folha? Então, eles também. Ô, Pro, Oi. teve um dia tipo, eu tava muito animado porque eu ia na casa da minha tia. Aí depois eu fui, depois que eu cheguei na casa da minha tia, eu fui ver uma coisa lá no YouTube do Fortnite. E eu desenhei aquela skin que eu gostei muito daquele personagem. E eu também gostei de um personagem youtuber que se chama JP Players. Ah, legal. Você acredita que os povos que viveram no sambaquis tinham uma cultura própria? Por quê? Pensa bem. Eu acredito que eles tinham uma cultura própria, porque... Eu também, porque, tipo, igual os brasileiros têm. Isso, ó, se você for ver o sítio arqueológico que foi encontrado lá no Santa Helena, na Serra da Capivara, eles tinham outros tipos de representação, né? Eles viviam talvez outra realidade, eles estavam na costa, então eles se alimentavam de outro tipo tinha outro alimento, então eles faziam os seus olitos, que era uma coisa muito bonita, então cada povo tem a sua cultura diferente, né? Você considera importante preservar os vestígios que essas pessoas deixaram, como a pintura rupestre e os sambaquis? Por quê? Quem vai dizer? Posso dizer, Pro? Pode. Eu acho que é bem importante, porque assim a gente pode conhecer melhor o nosso passado e saber o que eles faziam e o que eles praticavam. Exatamente, é através deles que nós conhecemos a nossa história, né? Nós vamos entender o que acontecia antigamente, né? Oi. Era importante isso, porque aí a gente ia saber mais sobre as histórias deles quando eles faziam isso, né? Isso, exatamente. Olhando lá as atividades avaliativas da quarta semana, gente, quando eu olho, eu não vejo se foi a minha turma que errou, quem foi que errou, tá? Eu vejo os erros que tiveram, só isso que eu dou uma olhada lá. E olhando lá sobre os erros, um exercício que erraram muito, olha observar o que fala. Os olitos são figuras encontradas ao longo de toda a costa brasileira. Os olitos são figuras gente, erraram. Animais esculpidos em pedras. Não tinha nem... Ó, tinha lá pedaços de rocha, não era armas feitas de pedra. É só estudar, ler um pouquinho que sabia, prestar atenção na explicação que a professora Cidinha deu, que não tinha como errar. Eu não estou falando que foram vocês, tá? Eu vejo lá pelos erros e os acertos que nós temos lá, certo? Com certeza que acertei. Outra pergunta que tinha aqui, que também erraram muito, que foi a 2, a Serra da Capivara está localizada em que estado, hein, gente? Piauí. Piauí. Tinha lá Piauí, Maranhão e Amapá. Alguém falou Piauí. Era Piauí. Professora Cidinha ainda falou assim, Piauí é minha terra, porque a professora Cidinha é lá do Piauí. Então, era uma região que ela falou na primeira aula, na segunda. Então, ela não dava para esquecer, prestar bem atenção, certo? Agora, nós vamos aqui... Não, foi a professora Cidinha. Geografia foi a professora Cidinha? Foi, né? Sim. História que foi a professora Lia. Não, geografia foi... Ao contrário. Isso, Geografia tá certo. foi História... a professora Lia. A professora Lia. Então, professora Lia, lembrando aqui, o trabalho e a transformação do espaço que nós vamos aprender aqui. Nós vimos aqui, desde o começo da apostila, que ele está falando que o principal responsável para a transformação do espaço é o ser humano, certo? O homem transforma o espaço. Transforma o espaço para quê? Para satisfazer as suas necessidades. Porque ele tem necessidade de moradia, ele tem necessidade de estradas, ele tem necessidade de espaços, então ele transforma o espaço geográfico. Ele está sempre transformando. Oi. Eu saí sem querer. Tá.
Outro causador da mudança do espaço geográfico é a natureza. Mas a natureza, a modificação que ela traz modificações, mas o homem, ele traz mais. Como a natureza transforma? Através do... Rabiscando a apostila, gente. Então, através o vento, a tempestade, o sol, então o clima, tudo isso acaba transformando a paisagem. O que foi, Esther, que você levantou a mão? Professora, eu não levantei, é que eu apertei sem querer. Tá, tudo bem. E aqui nós vamos começar, nós estamos falando da exploração das terras brasileiras, provocou grande alteração nos ambientes naturais. No lugar deles, criaram-se paisagens urbanizadas, que é o espaço geográfico. Teve uma aula que eu falei sobre a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem urbanizada são as paisagens cultural, aquela que o homem modificou. E aqui a gente vai começar falando a primeira transformação grande que houve na nossa região, no nosso país. Quando era somente os índios que moravam aqui, como nós já vimos, eles não modificavam tanto a paisagem, eles tiravam da paisagem só aquilo que eles necessitavam. É geografia, Pro? É geografia? Página 222. Oi. Você está compartilhando a tela ainda. Ah, nossa! Tô doida. Calma lá, é que eu coloquei aqui e não voltei. Aqui. Pera lá, vou achar. É que página de geografia, Pro? 222. Nossa, não tô compartilhando. Na lição de geografia, depois de geografia, eu odiei. Puta aqui. Pera lá, agora eu vou. Ah, é que eu mudei. Eu tava olhando a minha aqui, parei e aí acabou. Ah, agora deu certo, né? 222. Então, vamos voltar lá. O índio. Oi. Eu vou no banheiro, tá? Tá. Os índios, A Grazi gente. quer falar, Pro. Fala, Grazi. A minha internet tinha caído. Não sei se vocês explicaram outra coisa. Não, eu só estava explicando lá, não teve exercício nenhum, pode ficar tranquila, tá? Então, gente, o índio, ele não transformava tanto a paisagem, porque ele retirava da natureza só o que ele ia usar. Então, ele ia lá, ele retirava a madeira, cortava algumas árvores para fazer as suas casas, suas habitações, suas ocas lá, né? Ele caçava, pescava, Então, era isso que ele retirava. E ele não tinha esse hábito de armazenar como nós temos. Então, ele tirava, ele só para a sua sobrevivência, fazia a sua plantação ali de mandioca, talvez, para a sua sobrevivência. Mas, quando os benditos, os nossos portugueses, chegaram aqui no Brasil em 1500, Pedro Álvares Cabral, aí começaram as transformações da paisagem, né? Quando se fala que o Brasil foi descoberto, e aí começou a transformação da paisagem. Por que eles começaram, né? Primeiro, eles queriam obter lucro. Então, eles foram tirando. Primeira coisa que eles retiraram daqui da nossa terra, eles retiraram o nosso pau-brasil. Eles foram retirando. Porque ali era uma madeira nova, uma madeira muito importante, que ele tem uma cor avermelhada, que servia para atingir roupas. Papas usava roupas com corante vermelho, pessoas importantes. Então, eles usavam para isso. Só que depois eles tiveram a necessidade, de uma forma, além de obter lucro, de proteger a costa brasileira. O que é costa brasileira? O nosso litoral. Por quê? De possíveis invasores. Então, eles tiveram a necessidade, né, de proteger, de fazer... Eles começaram a desenvolver uma agricultura. Olha aqui, os portugueses chegaram com as suas caravelas e os índios estavam aqui de boa, só comendo fruto, pescando, caçando, numa boa. Então, chegaram os portugueses e aí começaram as transformações da paisagem. O que eles fizeram de início? Retiraram o nosso pau-brasil, que tinha demais aqui, como eu já falei, e por necessidade de proteger a costa brasileira, quando a gente fala costa, é todo o litoral brasileiro de futuras invasões, eles fizeram nessa época, que vocês vão aprender na aula de história,
eles dividiram as terras. Então, eles criaram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, o que eram? Eram lotes de terra que eles eram doados assim, entre aspas, né? O governo, a coroa portuguesa, quando a gente fala em coroa portuguesa, a gente não está falando da coroa da cabeça, nós estamos falando do rei, certo? Nós estamos falando, a coroa portuguesa doou essas terras para pessoas portugueses virem cultivar essa terra. Doou assim, ele entrava com a terra e a pessoa que recebia essas capitanias, esses lotes de terra, eles tinham que tirar a árvore, porque ela era uma floresta, arrancar as árvores, arar o solo, plantar a cana para depois colher. Então, era um processo longo. E isso eles estavam protegendo a nossa costa. Então, o Caio entrou. Aí entrou. Então, ele estava protegendo a nossa costa de futuras invasões. E eles começaram a fazer o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente lá no litoral do Nordeste. Eles fizeram o cultivo de cana-de-açúcar. Mas como nós vimos aqui na apostila, para cultivar a cana-de-açúcar, eles já começaram a transformar a paisagem. Primeira transformação, arrancaram a floresta, tiraram a mata para poder plantar o açúcar. Só que com isso se tornou os engenhos, os engenhos. O que era um engenho? Quando a gente fala engenho, é o local onde se fazia o açúcar. E o açúcar é feito da cana, por isso que se fala cana de açúcar. Então, dá uma olhadinha aqui como eles faziam. No início, eles usavam a mão de obra indígena. Então, eles pegavam os portugueses, usavam os índios. Só que os índios, eles não gostavam muito de que mandassem nele, eles não gostavam, porque na aldeia indígena, essa atividade de cuidar de terra é mais para as mulheres, não é tanto o índio, o homem. O índio, ele gosta de caçar, de proteger a sua aldeia, então era isso. Então, eles foram usando a mão de obra indígena. Primeiros que eles usaram como escravos, vamos dizer, foram os indígenas. Mas não deu muito certo, porque... E outra coisa, os indígenas fugiam, eles conheciam muito bem a região, então eles davam no pé, fugiam, não queriam saber de trabalho pesado. E aí começaram, nessa época, aí eles tiveram a necessidade de trazer a mão de obra africana, o escravo negro. Essa é uma triste fase da nossa história, muito triste. Mas não era só o Brasil que usava escravo, o negro como escravo, vindo da África. O mundo todo usava a mão de obra escrava. E aí eles transformaram a paisagem. Veja só, um engenho de cana-de-açúcar, tem muita coisa no engenho. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Então ele começa lá, deixa eu ver onde está o número 1, que eu não estou nem achando aqui no meu... Aqui. Casa a Casa Grande. Grande. Casa Grande é onde morava o dono da fazenda, o dono do engenho, o senhor, por isso que chamava ele senhor de engenho. Porque ele era Ele era o mais rico e ele tinha mais inteligência? Ele era mais rico e ele era dono do lugar. Ele era dono do engenho e mandava em todo mundo, certo? Então, a casa dele era maior. Aí, depois, nós tínhamos a capela. Os portugueses, eles eram católicos, né? Então, eles adoravam adoravam Deus. Então, eles faziam também, uma das coisas que eles faziam era uma igreja, para eles poderem rezar, adorar Deus. Adorar a Deus, mas só que fica fazendo os outros de escravo? Então, né? Oi. Tem uma cidade de Minas Gerais que se chama Presidente Kubitschek. Lá era um refúgio de escravos. Os escravos lá fugiam e se escondiam lá. Ah, legal. Bem interessante. No Quilombo também, lá no Quilombo. Porque os quilombos... onde meu avô morava. Sim. Olha aqui, tá vendo a senzala? A senzala era onde um escravo negro ficava. Gente, geralmente ela tinha uma porta só de entrada, poucas janelas. Aqui tá desenhado com bastante janelas. Eles dormiam todos amontoados no chão. Então, comiam resto de comida. Isso é muito triste falar. Fala. É assim... Também tem uma história parecida com essa, mas só que, tipo, era um barão e uma senhora.
Você já ouviu falar a história do Barão? Pro, depois eu posso falar? Porque os senhores de engenho, depois eles se transformaram em barões do café, né? Quando a cana-de-açúcar parou, então eles depois, viram pro café. Aí depois os escravos colhiam o café, Isso. iam lá pro barão, dar o café pro barão. Aí depois, um dia a senhora, ela tava se olhando no espelho, tudo mais. Aí depois tinha um escravo lá dentro do guarda-roupa dela. Aí depois o escravo, ele amarrou ela e colocou dentro do guarda-roupa. Aí depois o barão, ele fugiu. Falou que ia tentar procurar ajuda, mas só que ele fugiu. Aí depois a idosa conseguiu escapar e morreu abraçado com uma árvore. E eu fui naquela casa. Eu fui naquela casa. Ô, Pro, Fala, Bruno. meu avô falou que nessa época foi onde nasceu a feijoada, porque os portugueses comiam as coisas boas e davam as coisas ruins para o escravo. Eles misturavam no feijão, pegavam o arroz e eles nasceram a feijoada. Isso E mesmo. aí os portugueses só pegaram a feijoada e melhoraram ela. Porque não era uma feijoada gostosa igual nós comemos hoje, né? Aí, gente, a roda d'água servia o quê? Para moer lá, ajudar a moer o cana-de-açúcar. A moenda era o lugar onde se moía a cana para transformar o açúcar. Depois da moenda, ele ia para a caldeira. A caldeira era um lugar que eram tachos, panelas enormes, que o açúcar ia cozinhar, para ela ir virando o caldo. É a primeira fornalha. Não. É fornalha. É a fornalha primeiro, produto. Tá, o 7 aqui, ó. Tá, o 6. Não, o 7 é a caldeira. Certo. Professora, pelo menos eu não sou escrava, porque eu já comi uma feijoada. Então, a fornalha é o lugar que eles iam lá cozinhar a caldo de cana. Sabe quando a gente toma caldo de cana de feira? Eles moem, vira aquele caldo, e eles iam levar em panelas para aquele caldo de cana fosse virar um melado. A fornalha, né, era muito quente, saía aqui porque eles usavam aí a fornalha, eu não sei, a fornalha eu acho que é também junto com a caldeira, tudo junto. A casa de pulgar, o que era o pulgar? O pulgar, eles colocavam esse açúcar, esse caldo de açúcar grosso, esse melado, para ele endurecer, que era o caso de purgar. E aí vai indo lá. Então, tudo isso. E, gente, também tinha a moradia dos trabalhadores livres, não só tinha escravos, tinha os que trabalhavam lá, os capitães, o capitão do mato, um monte de pessoas que estavam lá. E eles também faziam a sua cultura de subsistência do lado. O que era a sua cultura, assim, né? A agricultura. Eles plantavam sua horta, seu pomar, e tinha o canavial, tá vendo aqui, ó? Aqui o canavial de açúcar, a cana de açúcar. Olha só, os negros moendo o açúcar para fazer o caldo. Então, aqui também, ó, se a gente for ver aqui, ó, a Casa Grande, as roças que eles faziam suas hortas, o canavial, eles plantavam frutas, banana, e essas frutas não eram para os escravos não, coitados, eles comiam muito mal, eram muito mal alimentados, e aqueles que desobedeciam, eles apanhavam, eram chicoteados. Mas o que a gente está falando aqui, mudando, aqui, ó, os negros trabalhando também, os escravos negros, o que a gente tem que ver aqui? Que isso tudo foi transformando a paisagem. Eles foi transformando o espaço em que eles viviam. E isso aqui fala que durante 300 anos no Brasil, mais de 3 milhões de negros africanos com línguas e costumes diferentes, diversos, vieram para cá. 3 milhões, muita gente. Eles eram capturados lá na África. E eles eram capturados como? De que forma? Muitas vezes não eram nem os portugueses que capturavam, eles eram capturados pelos próprios, os negros africanos lá, eles faziam, eles eram mercadoria, eles tinham lá suas guerras entre eles perdiam lá, tem gente rabiscando a apostila, eles perdiam, eles eram
pegos como escravos, mercadoria de venda. Então, eles eram vendidos, chegavam aqui em barcos, em navios, enormes caravelas, todos amontoados, que nós vamos aprender história, e vieram para cá mais de 3 milhões de pessoas com costumes diferentes, línguas diferentes, e vieram para trabalhar no lugar para sofrer como sofreram aqui no Brasil. Por isso que no Brasil nós temos o Dia da Consciência Negra, que é uma maneira da gente retratar tudo que eles sofreram na nossa terra, certo? Só que eles deixaram para a gente uma grande diversidade cultural, como eu falei lá na aula de artes, uma grande coisa. E nós herdamos dele, igual o Bruno falou, algumas comidas, que ele falou da feijoada. Foi isso mesmo. Os portugueses... Mas o que eles estão fazendo aí? Isso daqui é uma dança, uma maculelê, certo? Os portugueses, o que eles faziam? Né? Deixa eu achar aqui, né? Que eu perdi as minhas anotações. Os portugueses, eles matavam o porco lá, o boi, sei lá, eles comiam a melhor parte da carne, e o que sobrava, o que eles não comiam, eles davam para os escravos, e os escravos, eles misturavam no feijão para fazer seu alimento. Então, nós herdamos muita coisa dos negros, né? Do escravo negro. O maculelê é uma dança africana, né? Masculina, em grupos batendo bastão. Tá vendo aqui esses paus que eles têm na mão? Eles batem um no outro. Então, isso foi herdado o samba, como tá falando aqui, ó. O maracatu, o samba, são todas músicas, danças que foram herdadas dos africanos. Aqui nós temos o atabaque, a cuíca também, que eles usavam também nas suas... Porque o africano é um povo muito festeiro, eles gostam muito de festa, eles cantavam. E cantavam para quê, gente? Para esquecer a sua tristeza. Eles cantavam um pouco para esquecer da sua terra natal, porque eles foram tirados lá da África, vieram para o Brasil e nunca mais eles viram os seus entes queridos, né? Tem gente rabiscando a tela. Faça um favor de tirar. E aqui, então, o atabaque, a cuíca, que é os instrumentos musicais. As vestimentas, as roupas de baiana, se você for lá para o Nordeste, principalmente para Salvador, tem muita baiana, elas andam na rua, então os costumes dela. Então, Oi. Vou pegar uma coisa que vai ajudar muito na aula. Vou pegar. Pega, não sei pode pegar. Então, oi? A minha avó, ela mora lá na Bahia. Tem duas, uma que mora aqui, que tá aqui na minha casa, e outra que mora lá em Salvador. Mas não tão perto de Salvador, mora um pouquinho longe. Aí depois, eu se estranhei muito quando eu era criança, um monte de moça passando com vestido e coisa na cabeça, assim, uma sacola na cabeça. Isso, elas levam as coisas na cabeça. Olha o Davi entrando. O acarajé, o vatapá é uma comida, ela é feita com camarão, sei lá. Gente... O Davi, pronto. Ele vai mostrar? Cadê o Davi? Deixa eu tirar aqui para mim ver o Davi. Já mostrou ali. Aqui, ó, a baianinha. Legal, ela é feita com aquela... muito interessante, feita de cabaça lá, de uma planta. Que legal! Minha mãe ela ganhou de presente a baianinha. Muito lindo. Não consigo deixar você grande. Professora, quando eu fui para Bahia, eu comprei eu comprei 2 baianas, acho que mais um. Não, Bahia não, acho que foi Porto de Galinhas, que tinha algumas coisas. Minha mãe sempre quis uma baianinha assim. Ela em Porto de Galinhas, ela sempre quis. Ela disse que lembrava ela, a mãe dela. Vocês me... Então, o vatapá... Gente, você rabisca a minha tela. Quem tá falando? Que tá falando pro? Sou eu, o Vitor. Minha avó da Bahia come muito acarajé. Gente, eu tenho o acarajé também. Eu nunca comi, para te falar a verdade, porque eu não tenho coragem de comer. Quando eu fui para Salvador, eu não comi. Tem gente rabiscando a minha tela. Quando eu fui para Porto Seguro, o meu marido, ele
quis comprar, ele comprou para comer, porque estava muito cheiroso, era um negócio muito cheiroso. Era bem, né, cheiroso, mas como eu estava com meu estômago ruim no dia, eu não quis. Tem gente rabiscando minha apostila. Então ele comeu, só que ele não gostou, não, porque ele pediu para colocar tudo que tinha lá. Eu já fui para Bahia. Então ele não gostou. Eu já fui para Bahia. Ah, legal, eu gosto bastante de lá. Já fui uma A pessoa tá rabiscando porque ela não quer ver a aula. Acho que ela tá chata. Verdade. Porque não tá entendendo que quando tá rabiscando vai mais devagar a Vai mais Minha ideia tá devagar. rolando ainda? Minha ideia Oi? tá rolando? Tá rolando Oi? ainda minha ideia? Tá rolando ainda minha ideia do final da aula deixar a tela toda branca pra pessoa desenhar, se tu quiser? É, se comportar, eu deixo. Dúvida. Se todo mundo parar de rabiscar, eu deixo, Davi. Um pouquinho para rabiscar. A tela Pior que branca. não dá pra saber. Baixar um aplicativo e desenhar. no aplicativo. Tirou na hora o negócio. Você quer desenhar, é bem fácil. Você abre o Paint do seu computador É verdade. e nele você desenha o que quiser. Dá Desenha para desenhar. patrulheira, desenha Não vai patrulheira. ficar desenhando na hora da aula. Né? Eu Então. tenho um aplicativo chamado Ibis Paint que dá pra desenhar. Ah, então. Uma Outra parte coisa 3D. também que os negros africanos deixaram como herança, que eu particularmente gosto demais, é a cocada. Gente, eu nunca comi uma cocada tão gostosa como eu já comi lá no Nordeste, na Bahia. Muito bom. Então, tapioca, apesar que é indígena, mas eles fazem uma tapioca com coco muito bom. Então, gente, esse daqui foi as transformações das paisagens com o tempo. As transformações não, as heranças afro-brasileiras que nós falamos que nós temos, né? Os africanos deixaram para nós. Aí nós temos lá, com o passar do tempo, a criação de animais que era utilizado no engenho como fonte de alimento para a região canavieira, deu origem a uma nova paisagem rural no Nordeste, tanto nas áreas da Caatinga, formada por vegetais e cactos, devido à falta de chuva. Então, isso também foi transformando a paisagem disso. Vamos parar de rabiscar minha apostila. E aí nós temos... Você não vai deixar? Nós Você não estamos vai na deixar página rabiscar? 224. Na página Davi, 200... eu não vou precisar de ficar rabiscando. Acho que ninguém vai querer ficar rabiscando no final da aula. Não faz sentido. Eu acho que ninguém vai querer ficar rabiscando. Hoje, acabando minha aula, eu vou perguntar para a professora Gil quem rabisca, como eu descubro quem rabisca, porque para estar rabiscando não deve estar prestando atenção, né? Ah, igual a quem foi que falou, Maria Isabel, professora, eu relei sem querer, rabisquei. Eu sei que no celular fica muito sensível, qualquer coisinha que a gente faz, passa o dedo, ele rabisca, eu sei. Mas só que no computador é mais difícil. Só que esse rabisco aí não é rabisco comum, é rabisco feito de... Às vezes eu coloco o dedo sem querer na tela e Como suja. Como que a pessoa, como que é o nome da pessoa que tá desenhando? Mas, Lívia, esse rabisco que vocês colocam a mão na tela no celular é pequenininho. Mas pode fazer um rabiscão, não é pra ficar... Às vezes sem querer faz um coloco um pingo, mas depois eu apago. Você é o pingo. Tá. Um pingo. Ah, tá. Então, pessoal, e a transformação da paisagem foi continuando. Foi crescendo. E aí foi fundada a cidade de Recife, né? Recife foi fundada em 1537. O Porto de Recife era um grande porto por onde chegavam os colonizadores, os equipamentos vindo da Europa e os escravos africanos. No porto, gente, e aí precisava levar a mercadoria produzida no Brasil, levar o nosso cana-de-açúcar, levar nosso açúcar embora, o que era produzido aqui era vendido lá na Europa, Portugal levava embora, levava para a sua terra. Então chegavam os colonizadores, chegavam os negros, ainda tem gente rabiscando. Acha que não dá para ver que está da mesma cor do desenho, gente? Eu vou deixar esses riscos aí, esses não são sem querer, dá pra perceber. Esses não são sem querer. De propósito, mano. Então, enquanto não tiver risco, eu não vou deixar ninguém rabiscar, deixar uma tela em branco para rabiscar, só isso. Né?
Não, mas não vai adiantar nada se colocar uma tela E de... quem tá com pressa ainda vai demorar mais ainda. Exatamente. Então, gente, o Porto, e isso tudo, todas esses acontecimentos, todas essas coisas foi modificando a paisagem. Por quê? Chegava mais gente para morar no Brasil, precisava de mais casas, mais construções, mais estradas, e isso foi transformando a paisagem. Como eu já disse para vocês, é que vocês são pequenos ainda, mas se for pensar em Itupeva há 15, 20 anos atrás, era totalmente diferente do que ela é hoje. Muitos desses condomínios que existem hoje, há 15, 20 anos atrás, não existiam. Então, a paisagem vai sendo transformada diariamente. Nós acabamos não percebendo, mas quem, por exemplo, uma pessoa que mora aqui, vai embora, vai para outra região e demora, por exemplo, 10 anos, nem 10 anos, menos que isso para voltar, vir passear aqui, e quando ela volta, ela vê as transformações da paisagem. Então, a transformação ocorreu a todo instante. Pessoal, nos exercícios de geografia também, olhando lá, o que mais erraram foi o exercício 4 e o exercício 5. A pergunta do 4 era como se originou a cultura afro-brasileira. Ela se originou, gente, da mistura da cultura da África com a cultura da Europa. Então, vieram os europeus, vieram os africanos, então teve uma mistura. Eu acho que eu não. Como essa mistura? Por isso que fala que o nosso Brasil é um país tem uma grande mistura de povos, de raça, porque aqui moravam os índios, depois vieram os portugueses, aí trouxeram o negro da África, depois eles vieram italianos, japoneses, alemães, vieram todos para cá. E isso foi casando, misturando, foi casando japonês com índio, com negro, com italiano, e foram misturando as raças. Então, nosso Brasil é uma mistura de povos, né? Então, o Brasil tem culturas diferentes dentro do nosso país. Se você for no sul, eles têm uma cultura. Se você for no nordeste, no norte, eles têm outra cultura. Alimentação. Então, é um país de uma diversidade cultural enorme. Por quê? Por causa dessa mistura de povos. E o outro, o que deu origem à primeira paisagem rural no Brasil colônia, o que deu origem à primeira paisagem rural foi os engenhos de cana-de-açúcar. Paisagem rural, quando a gente fala em paisagem rural, a gente está falando de agricultura, de criação de gado. Então, foi isso. Por causa dos engenhos, que eles começaram também a criar os animais para satisfazer as necessidades ali do engenho, das pessoas, o porco, o boi, sei lá, o carneiro, a galinha, então, esses animais. E o cultivo das plantas. Então, isso tudo, além da cana-de-açúcar, eles faziam faziam pomar com banana, com plantação de laranja, frutas e as hortas. Então, isso daí foi desenvolvendo a agricultura e mudando a paisagem, certo? Nossa aula de quarta-feira junta português, história e geografia, e não é muita coisa, né? Então, dá para terminar rapidinho, certo? Deixa eu ver no bate-papo aqui quem perguntou. Amanhã nós não temos aulas, eu acho mais um. A gente não tem amanhã. Eu não tenho com vocês, mas vocês têm aula de quê amanhã? É educação física ou música? Música e inglês. Ah, música e inglês. Legal. E aí, tá legal a aula de música do Davi? Exatamente. Sim, só que é muito curtinho, tipo, é 20 minutos, música. Ah, rapidinho. Pessoal, tira uma dúvida para mim. E as aulas estão bem explicadas? As videoaulas, dá para entender bem as explicações? Dá. Muito bom. Tem matéria, mas eu acho que fica até melhor do que na escola. Porque tem algumas matérias que era mais difícil de entender. Algumas aqui é até mais fácil de entender. Ah, que bom. Oi. Eu não entendo tão bem assim com a Cidinha, mas eu entendo. Ah, sim. Tipo,
Pro, Ô, Pro, eu não entendi. A Cidinha falou o que é uma coisa melhor que detetive. Que teatro? Teatro é melhor que detetive, sério. Ué, tem gente que gosta. Vocês assistiram a aula de Eu geografia? prefiro cinema, Pro, prefiro cinema. Vocês assistiram a aula de português dessa semana, da quinta semana? Não, Eu ainda não. Eu assisti. Lá tem um vídeo contando quem é o rato. Tem uma historinha, um filminho, é uma peça. É o roubo da cebola. Quem pegou a cebola? Professora, O Bruno me contou isso no videogame, o roubo da cebolinha. Nossa, mas o roubo da cebolinha tá no lugar errado, eu acho. Não era pra estar lá. eu não uso desenhar, eu não ia desenhar porque eu não sei desenhar. Você não sabe? professora, deixa eu falar. Se você for parar pra ver, se você for colocar Santo Antônio 2, Rua Sem... Santo Antônio 2, Rua Sem... Rua Luiz Vec, você vai ver que mudou muito a casa. Tá com tijolo ainda, em vez de estar com cimento. Hoje ela já passou o cimento e tá passando a assoladora, meu pai. Ainda todo mundo aí? Quem saiu? A Gabi saiu? Não sei. Tá ali. Tudo. Oi, quem tá falando pro? Pode sair? Pode ir. Pode sair da live? Pode sair, gente, ó. Beijo, até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Até amanhã não, até quinta. Tchau. Você tem uma lupa, Júlia, que legal. Tchau, até quinta. Tchau. Professora, Oi. quinta-feira vai ser meu aniversário, sabia? Nós vamos cantar parabéns então, hein? Tá. Nós vamos cantar ali. Tá bom? Tchau, beijo. 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 Oi. Tchau, Pro. Tchau. Tô marcando aqui para não esquecer que é a quinta aniversário da Lívia, quinta-feira, pra gente cantar parabéns para ela. Tchau, meninas. Tchau, Caio. Tchau, fiquem com Deus.